E aí, pessoal, vamos lá, hein? Vamos resolver essa questão de ordem de grandeza. Olha o que ele diz pra gente. Qual é a ordem de grandeza em volts da tensão disponível nas tomadas da rede elétrica de uma residência? Vamos aproveitar a questão para recordar algumas coisas. Primeiro, sob ordem de grandeza, ou a nossa querida OG, né? Como a gente abrevia ela. Como é que é o esquema para análise da ordem de grandeza? Quando o número que acompanha a potência de base 10 for maior ou igual a 3,16, o que você tem que fazer? Exatamente, você já deve estar gritando aí na frente da tela do seu computador, né? Você tem que somar uma unidade no expoente para determinar a ordem de grandeza. Perfeito. E se o N for menor do que 3,16, o que você faz? Exatamente, você não faz praticamente nada, né? Você mantém a potência de base 10 que você já tinha. Aí a questão agora é, se você está se perguntando, pô, que negócio é esse de 3,16? Aí você tem que ir lá e assistir as nossas aulas conceituais, tá? Não pode vacilar com isso, tá? Esses conceitos têm que estar aí guardadinhos com você. Uma outra coisa muito importante é a questão do volts. Se você perceber aí com atenção, você vai notar que ele está falando de uma unidade que provavelmente você desconhece, que é essa aqui, ó. Ele pede para você determinar a tensão em volts. O que é esse negócio de tensão e o que significa volts? Tensão, que ele está se referindo aí no exercício, está falando de DDP, que é uma coisa chamada de diferença de potencial. A gente vai ver a grosso modo um pouco mais lá na frente, que é o que você tem nas suas tomadas, né? Que você pode ter uma tomada em 110 volts, que é aquele Vzão, ele representa a unidade que é a voltagem. Ou você pode ter a sua tomada em 220 volts. Mas são cenas para os próximos capítulos, tá? Não é o objeto de estudo dessa nossa questão. Agora vamos lá. Se você pode ter, na primeira possibilidade, vamos anotar aqui como possibilidade, né? Na primeira possibilidade, você pode ter uma tomada em 110 volts. Então, se a sua tomada for de 110 volts, como é que a gente vai avaliar a questão da ordem de grandeza? A primeira coisa que você tem que fazer é botar em notação científica. Então, você tem que escrever esse 110 em notação científica. Como é que fica? 1,10 vezes 10 a 2 volts. Então, você já sabe que a OG, que é a ordem de grandeza, está valendo quanto? 10 a 2. Por que 10 a 2? Porque como o número que acompanha a potência de base 10 é menor, ó, não pode esquecer, ó, menor do que 3,16, você mantém aquele expoente. Qual é a nossa segunda possibilidade? Na segunda possibilidade, a gente tem que analisar agora a de 220. Opa, comi algumas letras aqui no meio do caminho, hein? Então, vamos lá, de novo, hein? Possibilidade, agora sim. Na segunda possibilidade, a gente tem uma tomada de 220 volts. Se você colocar em notação científica, vai ficar 2,20 vezes 10 a 2 volts. Então, como é que ia ficar a OG disso? Se você reparar com atenção, você vai ver que o número que acompanha a potência de base 10 é menor do que 3,16. Então, você mantém a potência que estava acompanhando ele. Portanto, tanto no primeiro caso, né, na nossa primeira possibilidade, quanto na segunda possibilidade, o que aconteceu? A OG, ó, a OG dos dois foi a mesma, que está valendo quanto? Exatamente, está valendo os 10 a 2, né, 10 ao quadrado. Portanto, qual vai ser o nosso gabarito? Letra C de casa. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.